Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu separei 10 mortes de séries que eu chorei muito, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei revoltada, mortes de personagens que eu comecei a questionar se eu continuaria assistindo séries na minha vida. Pois é, vida de seriador não é fácil. É claro que eu separei apenas 10 mortes, porque imagina só se eu começasse a falar aqui sobre as mortes de Grey's Anatomy, de Game of Thrones, com certeza eu teria que fazer um vídeo de 5 horas e ainda não seria o suficiente, né? Então esse vídeo é apenas uma parte 1. Se você quiser parte 2, não esquece de comentar bastante aqui embaixo. Aproveita também e comenta qual personagem que você mais sofreu quando morreu. Ah, e pra você aí que odeia spoilers, aqui na linha do tempo do vídeo eu vou colocar o nome de cada série que eu vou falar. Então você pode pular aí as séries que você não quer spoiler ou as séries que você quer spoiler, não sei, tá? Mas já fiquem avisados, hein? Não adianta reclamar comigo depois. Mas chega de enrolação, já prepara aí o seu lencinho pra chorar e bora pra lista de hoje. Bora começar falando da Nairobi de La Casa de Papel, uma personagem icônica, uma personagem maravilhosa que eu jamais imaginaria que ela ia morrer desse jeito. Só de pensar que ela conseguiu sair viva do primeiro assalto, tava vivendo a sua vida muito feliz com Helsinki, e aí, né, o rio foi pego, aconteceu tudo que aconteceu e ela acabou morrendo nesse segundo assalto, pra me deixar com mais ódio no meu coração. Eu acho que uma das coisas mais pesadas em relação à morte da Nairobi é justamente o tanto que ela sofreu. Por exemplo, o Berlim acabou morrendo no final ali, né, do primeiro assalto, porém ele acabou se sacrificando por todo mundo. Porém, a morte da Nairobi foi tão forte justamente por ela ser uma personagem muito querida, mas também porque a garota foi torturada. Antes de acontecer tudo que aconteceu, ela acabou levando um tiro e aí a gente ficou naquela agonia, sem saber se ela ia morrer, se não ia morrer. Porém, quando a série voltou, ela foi salva. Sim, ela conseguiu sobreviver, ela ficou mal ali no começo, mas aí, pouco a pouco, nós vimos a Nairobi se reerguendo. Até que o infeliz vagabundo, filho da escroto e qualquer xingamento que você tiver aí do Gandia, ele fez... Ai, gente, que tristeza! Ele acaba torturando muito a Nairobi antes de matá-la e aquilo, assim, dá uma agonia tão grande de assistir quando ele coloca a cabeça dela ali naquele buraco, então os amigos do outro lado não conseguem ver direito o que fazer e não conseguem salvá-la, porque não sabia o que o Gandia podia fazer, ele podia matar ela a qualquer momento, então ele atira na mão dela. Ai, gente, é uma tortura real. Tortura pra Nairobi, né, coitada que tava ali sofrendo pra caramba, e tortura pra quem tava assistindo. E aí, naquele momento que o Gandia acaba soltando a Nairobi, né, como se de fato ela fosse ficar viva. E aí ele chama ela olha pra trás e ele dá um tiro bem na cabeça dela, assim, bem na testa, já pra se certificar que ela não vai se salvar dessa vez. Aquela cena me arrepia tanto, com todo mundo gritando e atirando no Gandia e não conseguia pegá-lo de jeito nenhum, e a Nairobi caindo no chão, e aí depois ela com um vestidinho vermelho. Ai, gente, essa morte com toda certeza é uma das mais devastadoras do mundo das séries, tá? Porque a Nairobi, ela tava feliz, ela tava gastando seu dinheiro, e aí ela teve que voltar pra fazer o assalto, e isso não se faz. A segunda morte que eu separei pra vocês é da Pulsei de Orange is the New Black. E não, eu nunca vou superar. Eu sei que anos já se passaram desde que isso aconteceu, porém, toda vez que eu assisto a morte da Pulsei, eu vou chorar. Até porque era a minha personagem preferida da série, então eu não esperava que esse momento ia acontecer. Me pegou de surpresa, eu fiquei muito mal mesmo, gente. Eu acho que eu fiquei uma semana sem querer assistir série, porque eu falei, não tenho mais psicológico pra isso, entendeu? Ficar perdendo os meus personagens preferidos. De problema, já basta a minha vida.
Ai, ai. Pra quem não lembra, ela acabou morrendo na prisão quando um policial ficou forçando ali a perna em cima dela pra poder segurá-la. E ela ficava gritando, eu não consigo respirar, não consigo respirar, e eu já quero chorar de novo. E aí ela morreu ali sufocada naquele momento. E é um momento tão pesado justamente por ser tão real também, né? E nesse momento, a galera ali não percebeu que ele tava matando ela, né? Ele tava segurando ela, ela ficava tentando falar, cara, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo respirar, e não conseguia, só que tava muita confusão nesse momento. E aí, quando a policial percebe o que tava acontecendo e consegue tirar ele de cima dela, infelizmente já era tarde demais. E o mais pesado ainda é quando a sua melhor amiga, a Tasha, vê ali a amiga caída, morta, no meio da cadeia, e todo mundo chocado, e ela começa a gritar muito, mas assim, era um grito, cara, que arrepia todos os pelinhos do meu corpo até hoje, só de eu lembrar, assim, eu tô falando pra vocês e lembrando da cena, é muito, 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 muito pesado. Olha, a terceira morte que eu separei pra vocês, por favor, não me matem, mas eu vou falar sim do Derek Shepherd de Grey's Anatomy. Por quê? Eu poderia sim falar da Alexi, do Mark, do O'Malley, né, de todo mundo que morreu nessa série. Porém, eu quis colocar o Derek nessa parte 1 justamente por ser um personagem que eu jamais na minha existência imaginaria que Grey's Anatomy teria a coragem de matar. O cara estava desde a primeira temporada da série, não somente ele, mas muitos outros personagens. Inclusive, antes dele morrer, eu vi ali os personagens morrendo, Alex, o Mark, né? Até mesmo o O'Malley, coisa que eu sei que ele morreu por treta nos bastidores, mas enfim. Porém, eu sempre falava que os personagens intocáveis de Grey's Anatomy, que eles nunca teriam a ousadia de matar, era o Richard, a Bailey, o Alex, a Izzy, se eu não me engano, a Grey, o Derek e a Christina. Então, quando o Derek morreu, assim, gente, eu chorei, mas eu chorei tanto, como se eu conhecesse ele na vida real, como se o personagem, na verdade, existisse na vida real. Apesar de muita gente odiar o Derek hoje em dia, eu sempre falo o quanto ele é um personagem crucial para a história de Grey's Anatomy, ele é muito importante e muita coisa não aconteceria sem ele. Ele é muito importante até mesmo para o desenvolvimento da Meredith. Então ele morrer do jeito que morreu, a Grey grávida dele, foi assim, de cortar o coração de qualquer pessoa, até porque o cara estava há muitos e muitos e muitos anos na série. Pra mim, o Derek morrer naquela época, tá? Hoje em dia eu já não tenho mais esse mesmo sentimento, mas era como se eles matassem de fato o Alex, o Richard, a Bailey ou a Grey até mesmo. Assim, a Christina não, porque, olha, Grey's Anatomy, de todos os personagens, eu acho que a Christina morrer, eu acho que eu ia ficar... Nossa, eu acho que eu nunca mais assistiria essa série na minha vida. Mentira, assistiria sim. E também é muito torturante todo o episódio em que o Derek morre, porque a gente não sabia muito bem como que isso ia acontecer, sabe? E a pior coisa ainda é porque ele acabou morrendo por negligência médica. E aquilo é torturante de assistir, com ele falando o tempo todo, eu vou morrer porque esses médicos não sabem o que eles estão fazendo. Então ele sabia, mas ele não conseguia falar. Ele falava na cabeça dele, faz não sei o que, você tem que fazer esse exame, não faz isso, senão eu vou morrer. E cara, é muito pesado pensar que um médico como ele morreu desta forma, sem conseguir falar aquilo que eles precisavam fazer para ele poder sobreviver. Por isso que a Meredith, ela com certeza é um exemplo aí em qualquer série de mulher forte, mulher corajosa e mulher empoderada e perfeita. Nesse momento ela pensava muito sobre os filhos dela e sobre o futuro deles, né? E com certeza quem acompanhou a história desses dois se emocionou bastante no momento que ela fala para desligar os aparelhos, né? E quando vai desligar o último ali, ela fala, espera um pouco. Aí a enfermeira, né, ela fala assim, mas senhora, ela fala, não, espera um pouco. E aí vai lembrando de todos os momentos dos dois juntos, ela começa a chamar, né? Ela tem uma última esperança ali, né? Mesmo sendo médica, mesmo sabendo que aquilo não seria possível, ela fica chamando o Derek, né? Ela fica, Derek, Derek! Aí ela fala, tudo bem, você pode ir agora. E aí, enfim, né, o Derek morre e eu
eu já quero chorar também. Próxima morte, próxima morte. E já que estamos falando de séries médicas, é claro que eu não deixaria de falar do Melendez de The Good Doctor. Esta morte, assim, devastadora, uma morte que não precisava. E essa morte, eu acho que ela me deixa mais com raiva do que triste, sabe? Porque não tinha necessidade, eu acho que tinha outros personagens que poderiam morrer, sabe? Ainda mais sabendo que o ator não queria sair da série, então foi uma bosta, tá? Não gostei, tanto que eu não tô assistindo The Good Doctor por enquanto, porque eu fiquei um pouquinho revoltada. Então, é isso, né? Sobre isso. Ai, eu torcia tanto pra ele ficar com a Claire, gente. Aí quando quase aconteceu o que ia acontecer, meu casalzinho, o cara morreu, tanto que eu achei que era zoeira, assim, eu pensei, não, ele não vai morrer, aconteceu os negócios lá, ele foi pro hospital, ficou super mal, mas eu falei, não, ele não vai morrer, eu só fui acreditar mesmo quando chegou a outra temporada, que eu assisti, acho que os 2 primeiros episódios, só pra ter certeza que ele morreu mesmo, e nossa, gente, que horror, que horror, eu não quero mais falar sobre essa morte, não, próxima. E falando em morte que me deixa revoltada, nós também temos a Daenerys de Game of Thrones. Gente, parece até zoeira, né? Não. Assim, eu me senti uma palhaça de assistir tantas temporadas dessa série pra chegar no final, o Jon Snow dá lá uma punhalada e a mulher morrer daquele jeito. Não faz sentido, é como se a história dela não fizesse sentido pra mim, tá? Eu sei que tem muita gente que fala, ai, tem super coerência ela ficar maluca. Não tem! Pra mim não tem. Pra mim o final de Game of Thrones é horrível, é péssimo. É um dos piores finais de séries de todos os tempos. Quando a mulher tá lá no dragão, botando fogo em tudo, eu ficava, uhul, maravilhosa, perfeita. Claro que chegou uma hora que, né, ela começou a passar dos limites, eu fiquei meio preocupada. Mas a Daenerys, ela lutou tanto, ela passou por tanta coisa, ela sofreu tanto e ela fez tanta coisa pra chegar ali, pra chegar onde ela chegou, então é como se a luta dela fosse pra nada. Foi assim que eu me senti, sabe? Então eu me senti mesmo enganada pela série, eu me senti uma palhaça. A morte dela pra mim foi tão ridícula que eu não consegui nem chorar, eu só xingava mesmo. Eu acho que eu nunca xinguei tanto palavrão na minha vida, vocês têm noção. Ainda torci depois pro dragão matar o Jon Snow, mas não matou. Então só foi decepção esse final aí. Próxima morte. Próxima morte também, que quando eu começo a falar dessas que me dá raiva, eu fico meio transtornada. A próxima morte que eu separei pra vocês é do meu pequeno Francis de Reign, uma série maravilhosa também, porém, eu chorei muito na morte dele, mas foi uma morte que eu já esperava, porque Reign é uma série baseada em fatos reais, contando a história da rainha Mary. Então, na verdade, desde o primeiro episódio da série, desde a primeira temporada, a gente já sabia que eventualmente o Francis ia morrer. Então, na verdade, assistir essa série era uma agonia, porque você achava que ele ia morrer, aí ele não morria. Aí você achava que ele ia morrer, aí ele não morria. Só que aí eu comecei a me acostumar com o fato do Francis não morrer. E quando ele morreu, eu achei que ele ia viver também, mas ele morreu, entendeu? Faz sentido na cabeça de vocês? Porque na minha tá fazendo. Eu chorei muito, foi uma das mortes que eu mais chorei, assim, no mundo das séries também, com certeza. Eu lembro que na época deu uma treta aí, que os fãs ficaram revoltados. Como assim? O Francis vai morrer e ele não vai ficar com a Mary. E aí eu ficava, gente, pelo amor de Deus, mas isso sempre esteve na série, eles sempre falaram a respeito disso, sabe? Então, é triste, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Mas ainda bem, né, que no final da série, depois que a Mary morre também, né, porque ela morreu no final da série, coisa que eu também já esperava e a galera ficou revoltada. E eu fico me perguntando, gente, a galera que assiste a série, eu acho que eles são meio que fora da realidade. Porque se a série é baseada em fatos reais e a rainha Mary morreu, é claro que na série ela também ia morrer. Então entra aí também pra uma das mortes mais tristes do mundo das séries. Porém, nós temos esses dois felizinhos, bonitinhos no céu, no pós-vida. E aí ele fala que tava esperando ela fala que sofreu muito, ele fala, eu sei, mas agora eu tô aqui com você. Então, nós temos sim um final feliz pra esses dois no pós-vida. Eles morreram, mas eles estão juntos e é isso que importa.
Eu não sei se todo mundo aqui assiste Revenge, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as mortes mais marcantes dessa série, então é só clicar nos cards, tá bom? Porém, nessa lista aqui de hoje, eu gostaria de falar sobre o Aiden, o namoradinho da Emily. Logo quando ele apareceu na série pela primeira vez, eu não fui muito com a cara dele não, tá? Eu vou confessar aqui pra vocês. Porém, ele foi um personagem que ele foi me conquistando, eu acho que mais pela Emily também, né? Pelo amor que ela tinha por ele. Porém, a morte do personagem, ela foi muito pesada, porque em um certo momento a Victoria acaba enganando ele, e aí ele fica paralisado por um tempo enquanto ela coloca uma almofada em cima dele, ele morre sufocado. Só assim mesmo pra ela conseguir matar o Aiden, né? Porque ele lutava muito bem, o cara era muito da hora, assim, e uou, pá, e soco na cara e tiro aqui, então só paralisando ele mesmo pra conseguir matá-lo. E foi muito pesado. Tem até um momento que, se eu não me engano, ele fala alguma coisa assim, tipo, você pode me matar, mas você nunca vai ganhar, a Emily é maravilhosa e rainha, e Victoria, você é muito malvada. E aí depois que ele acaba morrendo, eu lembro exatamente que tem a cena da cabecinha dele caindo assim pro lado e caindo uma lágrima do seu olhinho. E mais pesado ainda é depois que ele morre, né? Porque a Victoria, não satisfeita com o que ela fez, ela coloca ele sentadinho no sofá da Emily. Então ela chega toda felizinha ali, achando que ele tava, sei lá, assistindo televisão, que ele tava de boa. E aí ela começa a conversar com ele, falar e tal, e ele não responde. E aí quando ela vai pra frente dele, ela já percebe que tem alguma coisa errado, e é muito forte, porque ele tá morto ali com o olho aberto e tal, e aí ela senta no colo dele e fica gritando, e grita muito, e tipo, o grito dela chega a arrepia os pelinhos do nosso corpo, sabe? Poxa, Victoria! Poxa, Victoria! Outra série que infelizmente pouca gente assiste, mas é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Nikita, também conhecida como uma das melhores séries de ação já criadas, sério. No final da série, bem nos últimos episódios, nós tivemos uma morte que movimentou ali o final da história. O Ryan, ele acabou se sacrificando apenas para Nikita saber que a Amanda ainda estava viva, então ele acabou pulando da janela somente para dar um recado para Nikita. Olha isso! Acontece que a Amanda, ela ia fazer uma lavagem cerebral no Ryan, então ele não ia lembrar que ela estava viva e tal. Nesse ponto todo mundo achava que ela tinha morrido, então a Nikita tava suavona, tava tipo de boa, achando que destruiu a maior vilã. E aí chega um momento que ele fica super encurralado ali, e aí ele não pensa duas vezes e pula da janela. Porém, ele não morre nesse momento, ele acaba indo pro hospital. Quando a Nikita chega e vai conversar com ele, vai ver o que tá acontecendo, ele fala no ouvido dela, foi a Amanda. E aí, nesse momento, ela sai ali, os médicos tiram ela e ele morre. Então, tipo, era como se ele tivesse se segurando até esse momento somente pra dar esse recado pra Nikita. Poxa, Ryan. Poxa, Ryan! Eu amava muito o personagem e eu não esperava que isso ia acontecer. É uma morte bem pesada, viu? A próxima morte que eu separei pra vocês é da série Dance Academy. E se você já ouviu falar, com certeza você vai pensar, mas como assim? Uma série bobinha? Uma série teen? Uma série leve tem morte de personagem? E eu digo pra vocês, sim. Tem a morte do Sammy, que acabou morrendo atropelado, e foi, assim, muito marcante pra mim na época, porque eu comecei a assistir a série justamente pra ver uma história levinha, uma história que não tem muita desgraça, e aí vai, se eu não me engano, na penúltima ou na última temporada da série, e um dos personagens mais fofinhos, um dos personagens que eu mais gostava, morre atropelado, gente. Não dá nem pra assistir série levinha, série adolescente mais. E foi muito marcante justamente porque você não espera esse tipo de morte desta maneira em uma série adolescente, né? Então, com certeza, a morte do Sammy me marcou muito e ele sempre será lembrado no meu coração.
As últimas mortes que eu separei pra vocês dessa lista, eu sei que vocês também sofreram muito. Mas antes de falar, eu quero pedir que você aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pô, é de graça, gente, não custa nada. Então, por favor, aproveita e dá muito like nesse vídeo pra eu entender que você aí quer parte 2 pra gente sofrer mais um pouquinho, lembrando da morte de outros personagens de outras séries também. E é claro que em uma lista como essa, eu não ia deixar de falar de quem? Bellamy Blake. Sim, The 100 acabou com o meu personagem, entendeu? O final de The 100 é horrível. Se eu pudesse escolher os piores finais de todos os tempos da série, com toda certeza, no topo da lista estaria The 100 e também Game of Thrones. Não dá. Já vai fazer um ano aí, né, do final de The 100, se eu não me engano, em setembro vai fazer um ano. E até hoje, falando pra vocês, eu tenho exatamente a mesma opinião de todos os vídeos que eu gravei pra vocês até o momento, nada mudou. Eu continuo achando a morte do Bellamy ridícula, incoerente, mal feita. O problema não é o personagem morrer, o problema é como ele morreu, o problema é a Clarke ter matado ele, porque isso acabou estragando não somente o personagem do Bellamy, mas também todo o desenvolvimento da Clarke e do relacionamento dos dois até então, sabe? Eu acho que não tinha necessidade do Bellamy morrer desta forma, na verdade, né? Na verdade, no comecinho da 7ª temporada, eu até tinha feito a teoria que ele ia morrer, mas eu achava que o Bellamy, depois de tudo que aconteceu, ele ia morrer como um herói e não como um escroto na visão dos personagens, sabe? E o pior ainda é que depois que tudo aconteceu, a Octavia, né, vendo todo mundo ali transcendendo, fala: o Bellamy tinha razão. Então, além do cara morrer, o cara ainda não teve a oportunidade de transcender assim como todo mundo, sabe? E aí ele acabou morrendo meio que como um traidor do seu povo. Eu acho que eles poderiam ter feito isso de outra forma. Eu acho que eles poderiam sim ter feito o Bellamy acreditar em tudo que ele acreditava, porém, sem trair a galera, sabe? Eu acho que eles podiam ter feito de outra forma. Por exemplo, nós temos ali a Clarke sofrendo pra caramba na cadeira e o Bellamy não fazia absolutamente nada, e eu acho que isso vai totalmente contra o que o personagem é e todo o sentimento que ele tinha pela Clarke e por todo mundo. Não faz sentido o que a série fez com Bellamy Blake, simplesmente não faz sentido. Eu tive o mesmo sentimento que eu tive com a Daenerys, por exemplo. Eu sinto que todas as lutas do personagem foi em vão, todo o crescimento, toda a evolução foi pra absolutamente nada. Eu já falei da morte do Bellamy inúmeras vezes aqui no canal e vou continuar falando. Vai passar, assim, muitos anos e eu vou continuar com o mesmo sentimento. Eu tenho certeza disso. Ai, gente, eu já quero chorar. E foi muito ruim quando eu lembro que The 100 é maravilhosa. Quando eu lembro da 2ª temporada, do Bellamy sendo incrível e perfeito e tudo que ele passou e tudo que ele fez. E aí ele teve aquela morte bosta. Não dá pra aceitar. E claro que eu não deixaria de falar sobre a morte do Stefan Salvatore em The Vampire Diaries. E aí, temos até mesmo uma polêmicazinha. Por quê? Quando aconteceu ali o final da série, eu não fiquei tão chocada, porque logo no começo da série, eu sempre tive a teoria que o Stefan iria morrer no final. Eu sempre tive essa teoria, então eu não fui pega de surpresa, assim, real. Mas, hoje em dia, olhando pra toda a trajetória dele, tudo que aconteceu, é muito, muito triste e frustrante também. Chegou um momento em The Vampire Diaries que eu já nem sentia a morte dos personagens. Não sei se vocês também tiveram esse mesmo sentimento aí em algum momento. Porque os personagens, eles morriam, aí eles voltavam. Aí eles morriam, aí eles apareciam de novo. A galera dava um jeito de salvá-los. Então, quando alguém morria, eu até chorava, mas eu ainda ficava: ah, ele vai voltar em algum momento. A última morte que eu sofri muito, eu acho, que foi a morte do Alaric, né? Que todo mundo se despede dele. Tem até aquele momento do Daemon
conversando com ele sem saber que ele estava ali do lado, né, no cemitério, e aí ele chega atrás do Daemon e tudo mais. E aí você começava a ver que apesar dos personagens morrerem, eles apareciam de novo, tinha alguma cena, tinha alguma coisa. Parecia que eles não morriam para sempre. Então eu acho que com isso as mortes começaram a ser menos tristes no decorrer aí da história. Eu lembro até que tem um episódio que a galera do outro lado acaba voltando pro mundo real, então a gente tem um dia super bacana do Alaric com o Daemon, e aí no final a Alaric fala pro Daemon: você conseguiu a garota, porque Delena já existia nesse momento. Ai, é maravilhoso essa época de The Vampire Diaries. Porém, chegou uma hora que o próprio Alaric, ele voltou do outro lado, né, ele voltou à vida, então, pô, todo mundo podia se salvar em algum momento, não tem jeito. Foi o que aconteceu com o Stefan, porém, eu acho que essa morte final do Stefan no último episódio é tão triste justamente por ser no final, por ser a última morte, porque se a série continuasse, com toda certeza o Stefan ia voltar. Por exemplo, o Stefan, ele já tinha morrido em um momento, sabe? Tanto que quando a Bonnie, ela é a âncora, e aí ele vai lá, né, pra poder ir pro outro lado e conversa com ela, ela fala: ai, Stefan, sinto muito, mas eu não sei um jeito de você voltar. E aí é super triste, mas eu, como fã, eu chorei porque ele morreu, mas eu ficava: até parece, o Stefan vai voltar. Então esse final, pelo fato dele ser humano, pelo fato de ser o final da série, doeu por conta disso, né? Mas se você olhar pro final da série, no final o Daemon também morreu. É claro que a linha temporal é bem mais pra frente, porque ele tem toda uma vida com a Helena, mas é uma série que sempre matou as pessoas, sempre mostrou todo mundo morrendo. Tanto que o final da série é os dois se reencontrando, né? Os dois mortos agora, e a Helena morta também reencontrando a sua família. Pois é, essa é a nossa The Vampire Diaries. E por último, nesse mesmo universo, nós temos a morte do Klaus Mikaelsen e também do Elijah, que eu vou falar dos dois como se fosse um só, porque eles morreram ali juntos em uma cena que me arrepia todas as vezes que eu assisto. Eu amo muito essa dupla, a melhor dupla Mikaelsen. Eu amo todo mundo, eu amo a Rebecca, amo a Freya, mas Elijah e Klaus tem um negócio, entendeu? Tem um desenvolvimento, tem um bagulho que... ai, gente. E é óbvio que eu fico muito triste com a morte de ambos personagens, assim como eu fiquei muito triste com a morte da Hayley também, né? Que é uma das piores mortes aí da série. Porém, a morte do Klaus eu também já imaginava que eventualmente ia acontecer no final de The Originals. É uma coisa que a gente já espera, né? Mas eu acho que o fato dele ter morrido, se sacrificando pela filha dele, diz muito o quanto essa série desenvolveu e evoluiu esse personagem, o quanto o Klaus se tornou uma pessoa ou um vampiro, um híbrido original aí, melhor, né? Ele sempre foi visto como o cara egoísta, o cara que fazia de tudo pra sobreviver, não importa quem ele tivesse que matar. Então, apareceu o maior amor da vida do Klaus, que é a Hope Mikaelsen. É claro que a gente shippa ele com casais aí, né? Uma galera shippa ele com a Caroline, outra galera shippa ele com a Kemi, tem até gente que shippa ele com a Hayley, acredite se quiser. Porém, o amor da vida do Klaus é a Hope Mikaelsen. E The Original sempre falou a respeito disso. No começo, ele não queria saber da filha dele, até que o amor foi surgindo. Então, ele morrer por ela é até que poético, se você parar pra pensar. Porém, obviamente, é muito triste. A gente, como fã, não quer que nosso personagem morra, né? Ainda mais o Klaus, que é o meu personagem preferido de todo o universo. Se você for colocar o Klaus com qualquer personagem, Klaus ou Daemon Salvatore? Klaus. Klaus ou Elijah? Klaus. Klaus ou Stefan? Klaus. Klaus ou Catherine? Klaus. Sempre vai ser o Klaus. Sempre vai ser o Klaus. Eu fiquei triste, eu chorei horrores com o final de The Originals e eu demorei muito tempo pra aceitar aquele final. E é triste, né? Saber que ele... é triste, mas... fazer o quê, gente? É história, é ficção. Eu acho que... não sei explicar, mas triste mesmo também é a morte do Elijah, né, que ele acabou se sacrificando junto com o irmão. E aí a gente vê também como o Elijah estava afetado já com tudo que aconteceu na vida dele até o momento e que ele não viveria sem a Hayley e sem o Klaus, então por isso que ele tomou essa atitude. O Elijah não precisava morrer, mas a vida dele já não fazia mais sentido pra ele, entende? Então os dois acabaram morrendo juntos e é uma cena de arrepiar, os dois se declarando ali um
um pro outro e ambos morrendo e até destruir as coisas. E ambos virando pozinho juntos. Ai, gente, é de cortar o coração de qualquer fã desse universo. Mas e você? Qual morte você acha que faltou nesse vídeo? Já tenho certeza que nos comentários vai ter Alicent de Teen Wolf, Alicent de Teen Wolf, ai não sei quem, de não sei que série. Então comenta aqui embaixo qual que é o personagem que você mais sofreu, que você ficou com raiva, que você chorou, que você achou coerente ou que você achou incoerente. É claro que a gente tem aquela dificuldade de aceitar quando determinados personagens morrem, né? Isso é completamente normal, mas também é normal personagens morrer em séries, então fazer o quê? É o preço de ser seriador. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esquece, se quiser parte 2, dê muito like nesse vídeo. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!